Oi, turma! Vamos continuar falando das operações fundamentais? Então, vamos falar da notação científica? Então, o que é uma notação científica? É quando eu consigo escrever um número ou muito grande ou muito pequeno através de potência de base 10. Então, quando eu tenho 10 elevado ao cubo aqui, eu estou fazendo 10 vezes 10 vezes 10, que é o 1000. Ou se é 10 na menos 3, se o expoente é negativo, lembra o que eu tenho que fazer? Isso, eu tenho que fazer a fração inversa e o denominador, o expoente vira positivo. Então, eu tenho tanto 1 ao cubo quanto 10 ao cubo, mas 1 ao cubo fica 1, né? Então, eu só tenho 10 ao cubo. Então, fica 1 sobre 1000, que é o 0,001. Aqui, eu trouxe uma tabelinha para a gente ver que o 10 elevado na zero dá 1, né? Porque todo número elevado na potência zero dá 1. Se eu tenho 10 ao quadrado, dá o 100. E se eu tenho 10 na menos 2, dá 0,01. Você reparou que o meu expoente é 2 e eu tenho dois zeros aqui, e o expoente aqui é menos 2, então eu tenho dois números depois da vírgula? Sim, é exatamente essa a proposta em mostrar essa tabelinha para vocês. Significa que se meu expoente é 5, eu vou ter 5 zeros quando esse 5 é positivo, mas eu estou falando da base 10, tá? Foca na base 10. Se a base é 10 e o meu expoente é menos 5, significa que eu vou ter 5 números depois da vírgula. Só que como é 10 elevado a menos 5, significa que a última casa é preenchida pelo número 1. Então, formalmente, o que é uma notação científica? É um número que está aqui sendo representado por x, que pode ser um número entre 1 e 10, como está escrito aqui embaixo, tá? Vezes 10 num expoente. E esse expoente, ele pode ser tanto positivo quanto negativo, a gente não tem problema nenhum. Então, o 3000, por exemplo, em notação científica, eu escrevo 3 vezes 10 no expoente 3. Já o 0,003, eu vou escrever 3 vezes 10 no expoente menos 3. Alguns exemplos, né, da notação científica. Então, a quantidade de segundos em um ano. Então, eu tenho 3,1536 vezes 10 na 7, no expoente 7. A quantidade de água nos oceanos, né, que a gente tem. Então, é 1,35 vezes 10 no expoente 21. A duração de uma piscada é 2 vezes 10 no expoente menos 1 segundos, tá? Então, como que eu vou fazer para adicionar dois números que eu tenho em notação científica? Então, por exemplo, trouxe um exemplo para a gente aqui. 5 vezes 10 no expoente 4, mais 7,1 vezes o expoente 2. Percebeu que os expoentes são diferentes? Então, como que eu resolvo isso? O 5 tem o expoente... o 5 está multiplicado pelo 10 no expoente 4, né? Enquanto o 7,1 está multiplicado pelo expoente 10 ao quadrado. Eu preciso fazer esse 10 ao quadrado virar 10 no expoente 4. Como que eu faço isso? Bom, aqui eu não vou aumentar dois números aqui, porque do 2 para o 4 está faltando 2. Então, eu vou ter que pegar essa vírgula ó, e andar ele duas casas para cá. Então, a vírgula estava aqui, ó, tá vendo? Entre o 7 e 1, ó. Pulou uma casa no 7, pulou uma casa no 0. Então, eu vou andando para esquerda. Então, quando eu for andando para a esquerda, o expoente vai aumentando. Conforme eu vou andando para a direita, o expoente vai diminuindo. Agora que os 10 estão na mesma potência, eu posso somar esse 5 com esse 0,071, que fica 5,071 vezes 10 no expoente 4. Já na subtração, mesma coisa. Sempre vou para o expoente maior. Então, como aqui eu tenho 10 na terceira, eu tenho que fazer ele virar um 10 elevado na sexta. Então, eu tenho que aumentar 3 casas. Então, essa vírgula vai andar para a esquerda. Então, no 2 aqui, ó, deixa eu vir aqui na linha de baixo. Então, ela estava aqui. Então, andou 1, 2, 3 casas, tá vendo? Depois disso, é a mesma coisa. Eu vou fazer 7,7 menos 0,0025 e vou deixar o 10 no expoente 6. Resposta: 7,6975 vezes 10 na potência 6. E na multiplicação, o que eu faço? Na multiplicação é um pouco mais simples. Eu pego o 4,3 aqui, multiplico aqui pelo 7. Como os 10 aqui são iguais, eu vou repetir. Aí, o que eu faço com o expoente, que é lá da propriedade das potências? Isso daí, eu vou somar. Então, vai ficar 30,1 vezes 10 na potência 5. E quando é uma divisão, o que eu vou fazer? Bom, eu vou dividir o 6 pelo 82, aí vou fazer uma divisão na mão. Então, lembra, aqui tá faltando uma casa depois da vírgula, então vou multiplicar os dois por 10, né? Porque aqui eu só tenho uma casa. Vou dividir normal, vou chegar em 0,73.
E as bases 10 eu também vou subtrair o expoente, então 3 menos 2 é 1, então vezes 10 na potencial. Tudo bem? Nos vemos na próxima aula. Até mais!